E vamos agora para Aparecida saber dos destaques deste 6º dia de Assembleia Geral da CNBB com o nosso time de reportagem. Agora eu converso com a Camila Moraes. Camila, boa tarde para você. Como é que está toda essa movimentação aí? Mais um dia tão importante dessa 60ª Assembleia Geral. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você, para todo mundo que está em casa acompanhando o TJ Aparecida. Chegamos ao 6º dia de trabalhos aqui na Assembleia Geral. Hoje pela manhã foram apresentados alguns relatórios, tanto da Comissão da Amazônia, Ecologia Integral e Mineração. Falou-se também um pouco sobre a campanha da fraternidade, enfim, aquela lógica de trabalhos que o episcopado tem durante essa Assembleia. Mas hoje também começou o processo de eleição para a nova presidência, para os presidentes das comissões episcopais, os 2 delegados junto ao CELAM e também os 2 delegados representantes no Sínodo. Enfim, uma manhã intensa de trabalho e agora os bispos pararam um pouco para que possam fazerem a sua refeição e retornarem à tarde. E claro, a gente tem trazido um pouco da realidade de cada bispo, de cada diocese aqui no TJ, para o pessoal de casa também conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Eu vou conversar agora com Dom Antônio Carlos Maristelo, ele é bispo lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. Dom Maristelo, é uma alegria tê-lo conosco aqui no TJ Aparecida. Uma boa tarde. E eu queria que o senhor me falasse um pouco como tem sido essa Assembleia agora totalmente presencial, A gente foi interrompido pela pandemia, tivemos a etapa presencial, mas com um tempo reduzido. Como tem sido agora essa convivência com todos os bispos? Um bom dia, boa tarde já, Boa tarde. E para quem está nos acompanhando, bom almoço, Porque tem gente que está acompanhando com almoço. Olha, tem sido um momento gostoso. Eu estou como bispo há 9 anos, então eu vivi toda aquela etapa antes da pandemia. No primeiro ano da pandemia nós não tivemos assembleia, 2020. Em 2021 tivemos uma assembleia totalmente online e o ano passado nós tivemos, no primeiro semestre, uma assembleia de uma semana online e no segundo semestre, em agosto, tivemos uma presencial aqui. Mas foi mais reduzida, tanto em dias quanto em número de pessoas. Por exemplo, foi pedido aos idosos, aos eméritos que não viessem o ano passado, por causa de todos os cuidados que eram necessários. Essa agora está totalmente presencial, está normal. E a primeira coisa é perceber que nesses 3 anos que tivemos que funcionar de maneira especial, diríamos assim, chegaram pelo menos 30 bispos novos. Porque nós chegam geralmente de 10 a 13 bispos, 10 a 15 bispos por ano. Você imagina, 3 anos. Então tem gente que a gente não conhece, então é uma boa oportunidade para a gente viver essa experiência. Depois, essa Assembleia ela tem uma característica. Estamos fechando um quadriênio dessa presidência. Essa presidência foi eleita em 2019 e já pegou em 2020 a pandemia. Então é o momento de avaliar a caminhada da igreja nesses 4 anos e agora entramos hoje na fase de eleição. Não sei se as pessoas têm noção, mas, por exemplo, para a presidência, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e secretário, nós precisamos de 2/3 dos votos. O que significa 2/3 dos votos? Ou seja, de cada 3 votos, 2 precisa ir para aquele candidato que vai ganhar. Então, por isso que demora o processo. Não é só maioria, 2/3 dos votos. Então, nós acabamos agora de fazer a votação no 3º escrutínio. E agora nós não sabemos o resultado, porque acabamos de votar. Vamos para o almoço e, com certeza, na volta para os trabalhos à tarde, já deverá ser apresentado o novo presidente da CNBB para o próximo quadriênio. Agora é importante, Dom Maristelo, a gente explicar para o pessoal de casa que vocês vivem uma colegialidade. Então aqui não tem essa formação de chapas num processo eleitoral civil como a gente acompanha no Brasil. É muito dessa comunhão que vocês constroem aí ao longo da história da CNBB também, Porque muitas vezes a gente imagina que unidade é uniformidade, não é verdade. A igreja nunca foi uniforme. Olhe Pedro e Paulo, Ela é comunhão na diversidade. O princípio da igreja é aquele que nos une, que é Cristo. Aquilo que nos une, que é o amor de Cristo, é maior do que tudo aquilo que nos separa. E é uma riqueza para a igreja ter essa diversidade. Também entre nós temos as nossas diversidades, mas há um princípio de comunhão. Então, por exemplo, nós fazemos uma prévia. A prévia é apenas para ser indicativa, ou seja, quem nós indicaríamos? Mas na hora da eleição,
cada bispo é livre para votar. A prévia ela nos ajuda para não ficar uma coisa muito pulverizada, senão daqui a pouco aparecem 100 nomes. A prévia ela já dá uma tendência, mas cada bispo é livre. Então eu acho que essa é uma riqueza, né? E sobretudo nesse momento que nós vivemos de polarização na sociedade, a gente não dá conta de entender que é possível viver unido nas diferenças, na diversidade, olhares diferentes, desde que o espírito seja o mesmo, o espírito de Cristo. É assim que funciona a igreja. A igreja ela é koinonia, ela é comunhão, comunhão de comunhão. E é interessante a gente falar, né, são eleitos também os 12 presidentes das comissões episcopais. E esse é um trabalho contínuo, então não quer dizer que vai entrar um outro presidente de uma comissão e vai mudar todo o caminhar daqueles trabalhos, não, né? É um trabalho que é contínuo justamente pensando nessa trajetória da igreja. Sim, porque são eleitos os presidentes e depois são escolhidos outros bispos que vão compor a comissão. Agora, a igreja ela precisa ter sempre algo de continuidade, não é como muitas vezes acontece no poder público, agora sob nova direção, né? E tudo diferente, né? Há algo de continuidade e, ao mesmo tempo, tem algo de ruptura, de coisas novas. Por exemplo, imagina um episcopado que em 10 anos chegam mais de 100 bispos novos. Também há uma renovação, porque aos 75 anos todo bispo tem que renunciar. E alguns renunciam antes por problemas de saúde. Então, é uma riqueza. Eu digo isso para vocês. É uma experiência bonita de comunhão. Mais do que entender que nós estamos aqui para decidir coisas, eu acho que o princípio maior de uma assembleia como essa é estreitar os laços de comunhão nossa. Dom Maristelo, eu quero agradecer muito, viu, a gentileza do senhor, sempre que a gente procura, o senhor nos atende. Muito obrigada pela presença, por trazer essas informações tão relevantes para o pessoal de casa acompanhar também, né? O pessoal das comunidades, das paróquias, todo mundo quer saber o que acontece aqui com esse encontro dos bispos, né? Então, muito obrigada, boa assembleia para o senhor e é sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. E obrigado pelo trabalho bonito que vocês prestam, né? A TV Aparecida ajuda a igreja a chegar aos nossos lares, né? Fazer com que cada um que esteja nos seus lares possa se sentir membro da igreja. Eu sei que tem quantas pessoas estão participando, diríamos assim, dessa assembleia, acompanhando as celebrações, acompanhando as notícias, rezando por nós. Então, parabéns e muito obrigado pelo serviço de vocês. Por favor, só dê uma bênção, então, para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. E eu vou dizer o seguinte, nós estamos na casa da mãe, mas eu sou da terra da avó. A padroeira da minha diocese é Santana. Então, eu vou invocar a bênção de Deus pela intercessão da mãe de Nossa Senhora. O Senhor esteja sempre convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Santana, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom almoço, uma boa tarde para todos. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força. Obrigada, bom almoço para o senhor, viu? Bom trabalho para você. Obrigada, Dom Maristelo. Olha, então a gente entendendo um pouco também de como funciona esse processo eleitoral aqui da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós tivemos então até agora o terceiro escrutínio, não será, né, passado adiante, já temos o nome do novo presidente, mas esse nome só será divulgado logo mais na sessão reservada que os bispos fazem aqui no Santuário Nacional. E esse nome depois será então passado para a imprensa para que a gente possa deixar você aí também muito bem informado. Acompanhe a TV Aparecida e no período da tarde vamos trazer o nome então do novo presidente e nos próximos dias acompanharemos também os novos eleitos para os outros cargos da presidência, das comissões, como eu disse também, representantes do Sínodo e do CELAM. Rafa, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelas informações. E é claro que tendo qualquer atualização a gente volta a conversar.